Professora, deixa eu só tirar uma dúvida. Oi, bom dia. Tudo bem? Tudo bom? Deixei aberto aqui, eu tava vendo outras coisas. É, tô com bastante problema no essa Ai, semana, calma, tanto calma, que eu até travou perdi tudo. algumas Começa de aulas. novo. Eu não conseguia ver nada no portal do aluno. Ah, Não teve atividade assim, né? essa semana não. Vai ter Ai, agora. glória Eu a vou passar Deus. hoje para a próxima semana. Ah, não, beleza, então. Beleza. Não, Obrigada. nada. Vou esperar até umas 8h10 para mais gente entrar e a gente já começa. Beleza.
Nossa, isso está péssimo. Bom dia, gente. Mais uma quinta-feira. Estamos terminando quase o nosso conteúdo. Essa é a grande parte boa. E aí, a gente vai ter alguns conteúdos práticos, tá? Mas eu falo disso mais pra frente, tá? Vamos falar continuar falando dos nossos lipídios, que nós estávamos falando na semana passada. E aí a gente termina essa parte. Então, a gente vai ver lipídios, depois nós vamos entrar em vitaminas, e assim a gente termina o nosso conteúdo de hoje, ok? E aí depois eu vou falar da parte prática, do trabalhinho que nós temos e assim por diante. E como vai ser esse nosso final de semestre aí. Deixa eu compartilhar aqui. Se eu não me engano, foi aqui que a gente parou. Deixa eu conferir. Ah, tá gravando. Na semana passada. Então, semana passada, deixa eu dar uma leve relembrada aqui. Nós vimos toda a parte de lipídios, tá? Então, quando a gente viu a parte de lipídios, a gente viu que não tem uma estrutura específica, única dos lipídios, e sim a característica físico-química, que é o fato dela dissolver em solvente orgânico e não em água. Então, ela tem uma porção hidrofóbica muito maior que hidrofílica. Vimos as categorias aqui principais, né? E nos aprofundamos dentro de todas elas, tá? E as principais categorias que nós temos aqui, eu vou ter sempre os nossos ácidos graxos. Vimos algumas funções aqui dos lipídios como um todo. E depois entramos para os nossos ácidos graxos, que é um composto ácido carboxílico. Ele pode ser tanto saturado quanto insaturado, tá? Então, essa é a característica básica de um ácido carboxílico. Sempre um grupamento ácido carboxílico e uma cadeia carbônica, sendo que eu sempre tenho uma quantidade par de carbonos, e ela é sempre linear. Falamos da formação de solubilidade, ponto de fusão, e assim por diante. As fontes que eu tenho esses lipídios. Falando dos três tipos de reações que nós temos. Entramos nas diferentes categorias dos nossos lipídios. O primeiro que a gente viu são os nossos triacilgliceróis, tá? Que é o mais comum, a gente vai acabar usando quase que ele sempre como base. Que normalmente eu tenho um glicerol mais os ácidos carboxílicos ligados a ele, tá? Então, são os ácidos graxos ligados ao nosso glicerol, tá? Vimos os glicerofosfolipídios, que eu tenho um grupo fosfato aqui. Mostrei a fosfaticolina, que é quando eu tenho o grupamento colina ligado ao fosfato. E assim por diante. Vimos com relação às nossas membranas biológicas, a sua organização, aonde eu tenho as três tipos principais aqui de lipídios, que são os glicerofosfolipídios, os esfingolipídios, os esteroides. Isso porque, precisamente, os glicerofosfolipídios e os esfingolipídios, ele possui uma cabeça muito mais polar do que um simples triacilglicerol, tá? Nossos esfingolipídios, membrana de
de mielina, que a gente viu. E por último, a gente terminou falando dos nossos esteroides, que aqui eu não tenho nossos ácidos graxos, porém ele continua com as mesmas características. Uma grande cadeia apolar, então ele não se dissolve na água, dissolvendo só em solventes orgânicos. E vimos aqui alguns deles, e a gente viu que eles são normalmente os nossos hormônios, esses esteroides, né? E paramos aqui na parte de colesterol. Então, falta 30 slides dessa parte de vitaminas e depois mais 30 slides de... desculpa, falta 30 slides aqui de lipídios e depois mais 30 de vitaminas. Acredito que a gente vai acabar um pouco mais cedo hoje, tá? Porque muita coisa é repetida, tá? Então, vamos lá para a parte de colesterol. Colesterol é algo comum, ele está presente tanto em carnes, produtos lácteos, animais, faz parte desses produtos, tá? E a gente precisa desse colesterol. Ele vai estar tanto a parte de estrutura das nossas células, crescimento, reprodução e a nossa vitamina D. Então, não ter colesterol assim, nada, é ruim. A nossa questão é, eu tenho 2 tipos de colesterol, tá? E aí que é o que vai diferenciar um do outro, tá? O LDL, que é o colesterol de baixa densidade, tá? Que é o que a gente costuma falar, o colesterol ruim, tá? Por que a gente chama ele de colesterol ruim? Porque o LDL ele vai se aderir nas paredes das artérias, vai dificultar a passagem do sangue, uma vez que ele vai dificultar essa passagem do sangue, pode chegar até entupir, causando a arteriosclerose, tá? Já o HDL, que é o que a gente costuma dizer que é o colesterol bom, tá? Ele vai retirar esse excesso de LDL. Então, ter o HDL é bom porque ele ajuda a proteger as artérias do coração. Só que se eu tiver falta dele, é ruim, tá? Então, aqui, ó. De novo, o HDL, lembra sempre dessa imagem, gente. HDL é o bom e o LDL é o ruim, tá? Então, aqui, low densidade de lipoproteínas. Então, lipídios, né, de proteínas com baixa densidade. Então, é ele que carrega 70% do colesterol. E assim por diante, tá? E o que a gente já falou causa problemas cardiovasculares, tá? Vamos para a parte de digestão. E quando eu falo de digestão, eu vou falar de digestão, em seguida absorção e depois a parte de metabolismo. O mesmo esquema que nós vimos no WhatsApp. O mesmo esquema que nós vimos lá para os nossos carboidratos, tá? Então, a primeira parte que a gente vai ter da digestão das nossas gorduras vai ser lá no nosso intestino delgado. Então, a gordura, ela passa pela milase salivar da boca, vai passar pelo nosso estômago intacta, ela só vai ter transformações a hora que chega no nosso intestino delgado, tá? Isso porque então esses sais biliares que são produzidos normalmente no pâncreas ali, são liberados para o intestino delgado
E aí elas que vão quebrar essa nossa gordura, tá ok? Então eu tenho aqui, ó, eu vou ter essa emulsificação, então eu vou quebrar a nossa gordura em ácidos e conseguir fazer essa emulsificação. Uma emulsificação, gente, vamos jogar bem básico, é uma maionese, tá? As nossas maionese é o quê? Uma mistura de gordura e água. Eu coloco um emulsificante ali, ou o simples fato da gente bater ele muito bem, vai criar com que as duas fases que normalmente não se misturam, vão se misturar. E a mesma coisa aqui. A gente não falou que os lipídios, eles não se dissolvem na água, né? Então, quando a gente cria uma emulsificação, a gente cria um estado de equilíbrio, onde ela pode vir a se separar depois. Mas se eu consigo misturar essa parte que não se mistura com água, se misturando com a água, tá? Isso porque facilita a sua absorção. Uma vez que essa emulsificação tá ali, ela vai continuar quebrando com esses sais biliares ali, até eu ter a transformação da lipase. Lembra o nome, a lipase. Ase é enzima que quebra lipídios, tá? Então, ela vai transformar nesses ácidos, nossos lipídios, em ácidos graxos e gliceróis. Beleza, transformei em ácido graxo e glicerol. Vamos para nossa absorção, tá? Então, nossos ácidos graxos eles vão ser transferidos para a nossa mucosa intestinal, da mesma forma que os nossos carboidratos, só que uma vez absorvidas, ela volta a formar os nossos triacilgliceróis, né, os nossos triglicerídeos. Então, eu não consigo entrar no nosso triglicerídeo inteiro pela nossa mucosa, porque é uma molécula muito grande. Então, eu quebro ele em ácidos graxos e glicerol, passou a mucosa, que fica mais fácil. Eles são formados novamente, tá? Beleza, entrou para o nosso sistema circulatório aqui, na forma de triacilglicerídeos, eles vão direto para o nosso complexo de Golgi, dentro das células. Lembra lá que a gente viu lá atrás, no começo, que seria esses complexos de Golgi, tá? Normalmente, esses complexos de Golgi, eles formam as grandes bolsas, tá? Então, no caso, esses triacilgliceróis vão se juntar com o colesterol e os fosfolipídios, que a gente tem ali, formando uma de quilomicrons, tá? E aí, esses quilomicrons, que são aquelas pequenas bolsas, vão sair e vão para o nosso sistema linfático, tá? Passa para o nosso ducto torácico, então ele vai todo o nosso sistema linfático, dentro do nosso ducto linfático, que fica bem aqui no meio, ele vai para o nosso sangue venoso, ok? Então, tem todo um sistema, não é simplesmente passado pelo sangue, tá? Desses nossos quilomicrons aqui, eles vão entrar para a nossa corrente sanguínea, tá? Na nossa corrente aqui, eles vão entrar na nossa célula, onde eu vou ter a ação novamente dessa lipase, e essa lipase vai quebrar e fazer a nossa liberação dos nossos ácidos graxos. De novo, eu tenho ali um triacilglicerol, esses triacilgliceróis vão ser quebrados em ácidos graxos. Depois que eles quebram em ácidos graxos, dentro das células eles voltam a formar os nossos triacilgliceróis. Então, eu tenho essa diferença. Eu não consigo colocar dentro da célula já os nossos triacilgliceróis. Beleza. Entrou na nossa célula, vamos começar a quebrar, vamos começar a degradar para dar energia. Afinal de contas, tudo que a gente come é para dar energia, né? Então,
como a gente já falou, os nossos triacilgliceróis, ele pode vir direto do que a gente come ou é a nossa reserva. Lembra lá, tudo que a gente come formou aquela gordurinha em excesso, não foi consumido, vai ter na forma de triacilgliceróis. Então, as duas, tanto da dieta quanto da reserva, ele vai atuar a nossa lipase, formando os nossos 3 ácidos graxos, mais o nosso glicerol, que é tudo que a gente já tinha visto anteriormente, né? A gente já tinha visto que antes juntava os 3 ácidos graxos com o nosso glicerol para formar o nosso triacilglicerol. Agora é o inverso, né? Então, eu tenho nosso triacilglicerol quebrando através da nossa lipase para formar os nossos 3 ácidos graxos e mais o nosso glicerol, tá? Então, aqui é o mesmo esquema que a gente já viu de carboidratos. A diferença é que eu vou focar agora nas nossas lipídios, tá? Então, nossos lipídios, quando a gente ingere, forma a nossa lipase, tá? Através da nossa lipase, forma ou o nosso glicerol ou os nossos ácidos graxos. E aí, cada um vai ter uma rota em específico, tá? O nosso glicerol, ele vai vir aqui e formar o nosso fósforo fenol piruvato, que vai formar o nosso piruvato, a gente vai ver em seguida. E lembra lá, formou o nosso piruvato forma acetil-CoA, vai para o nosso ciclo de Krebs, tá? O ciclo do ácido cítrico que eu falei um monte nas últimas aulas, tá? E os ácidos graxos, eles já vão direto para formar o nosso acetil-CoA. A gente vai ver essas duas etapas aqui, de como ocorre essa degradação dos lipídios. É mais simples aqui de carboidratos, uma vez que a gente já viu toda essa parte aqui. Então, o nosso glicerol aqui, eu tenho duas reações que vão ocorrer com ele. Então, são duas enzimas atuando com gasto energético. Então, do nosso glicerol, eu vou ter o nosso glicerol 3-fosfato, adiciono este grupamento fosfato aqui, que veio de um ATP. Lembra lá, de ATP para ADP eu perco um fosfato, que é esse aqui, tá? Depois eu vou ter uma desidrogenase, então eu vou perder um hidrogênios aqui, formando essa dupla ligação aqui com o oxigênio. E essa molécula é exatamente a outra molécula que se forma aqui quando a gente quebrava o nosso... Esqueci o nome. Frutose, galactose... Nossa, glicose, desculpa. Então, aqui é a nossa glicose. Lembra lá, a gente não tinha adição dos fosfatos, depois quebrava em duas partes, e depois essa parte aqui se convertia na outra, para as duas ficarem iguais. É o que vai acontecer com o nosso glicerol. Então, ele vai alterando para entrar aqui na nossa glicólise. Ele vai entrar na nossa glicólise e vai fazer o mesmo processo energético que o carboidrato a gente tinha, aquele parte de carboidrato. Então, ele vai processar pelo ciclo de Krebs. Aqui, ó, aqui ele formou o nosso piruvato. Do nosso piruvato, ele vai converter em acetil-CoA. Acetil-CoA vai entrar no ciclo do ácido cítrico, cadeia transportadora de elétrons, formando o nosso ATP. Tá? Então, eu tenho essa questão do nosso glicerol, nada é perdido no organismo. O nosso ácidos graxos, ele vai ter um outro destino, tá? Então, ele vai entrar nessa membrana externa da mitocôndria, tá? Aqui eu tenho uma enzima, que é a acetil-CoA sintase. Então, a ASE é uma enzima que ela vai sintetizar o acetil-CoA. Vejam que é um nome diferente, tá? A gente estava acostumado a falar acetil-CoA,
esse é acil-CoA. A gente vai ver a diferença, tá? Então, os nossos ácidos graxos, para eles serem metabolizados, a gente vai ativar. Então, a gente vai ligar ele à coenzima A, tá? Então, aqui eu tenho a nossa parte da coenzima A, tudo isso daqui é a nossa coenzima A, e vou ligar o nosso ácido graxo, tá? Nosso grupamento acila, então C dupla O, carbono, e aqui por diante toda a nossa cadeia carbônica. Ó, aqui dá para ver melhor. Tudo isso daqui é o nosso ácido graxo, nossa coenzima A. E aqui é o nosso ácido graxo, tá? Então, isso aqui tudo seria o nosso grupamento acil. Uma vez que eu ligo isso aqui, formando acil-CoA, tá? Ela não consegue simplesmente atravessar a membrana da mitocôndria, tá? Eu vou ter um transportador, que é a carnitina, tá? Ela fica ali na nossa membrana, para que daí ocorra dentro da mitocôndria a parte de oxidação, tá? Então, aqui o acil-CoA, junto com a carnitina, vai fazer essa entrada na mitocôndria, tá? Lembrando que isso aqui é só um esquema, é bem mais complexo que isso. Uma vez que agora a nossa acil-CoA está dentro da nossa matriz aqui da mitocôndria, eu vou ter a nossa oxidação beta dos nossos ácidos graxos ou ciclo de Line, aonde eu vou conseguir quebrar de 2 em 2 carbonos. Então, aqui dá para ver certinho, vou quebrando de 2 em 2, para cada 2 carbonos que eu vou ter liberado, vou oxidar eles para a formação do acetil-CoA, formei acetil-CoA, vai para o nosso ciclo de Krebs ou ciclo do ácido cítrico. Então, por exemplo, aqui, uma cadeia que eu tinha 16 carbonos. Se eu estou separando ele de 2 em 2, quer dizer que vai entrar aqui 8 acetil-CoA. Se vai entrar 8 acetil-CoA, vai fazer o ciclo de Krebs 8 vezes. Então, aquela quantidade de energia que a gente tinha para um ciclo de Krebs, que a gente viu na semana passada, ele vai multiplicar por 8 vezes para uma única molécula. Aqui tem um outro exemplo dessa oxidação com 14 carbonos, tá? Então, eu vou quebrando de 2 em 2. Então, sai o primeiro acetil-CoA, vai se ligar outro CoA aqui, sai mais 2, e assim por diante, sempre de 2 em 2, tá? E lembrando que nessa quebra, eu já tenho a produção energética, porque para cada um deles, o FAD se torna um FADH2 e o NAD se torna um NADH. E se a gente lembrar lá da semana passada, para cada FADH2, eu tenho 2 ATPs. E para cada NADH, eu tenho a formação de 3 ATPs, tá? Então, a produção energética é muito grande. E assim vai até eu quebrar toda a nossa cadeia carbônica em acetil-CoA. Mais alguns exemplos, tá? Então, é sempre o mesmo esquema. Sai 2 carbonos, depois mais 2, e assim por diante, tá? Então, vai formando para cada quebra 2 FADH2 mais 1 NADH e hidrogênio, tá? Eu não vou entrar depois, formou o nosso acetil-CoA, a gente já sabe o que vai acontecer, né? O acetil-CoA vai para o nosso ciclo de Krebs, vai para nessa cadeia transportadora de elétrons. Por isso que a gente não precisa ver o que vai acontecer depois, porque a gente já
conhece. Então, aqui para uma cadeia com 14 carbonos, eu tenho informações de 6 NADH, 6 FADH2 e 7 moléculas de acetil-CoA. Então, para um ácido graxo simples, a produção energética é muito grande. E aí, terminamos o processo de metabolismo e entramos nessa última parte, que é a parte de corpos cetônicos. O que seriam esses corpos cetônicos? Tá? Primeiro, vamos só lembrar o que é uma cetona, um grupamento cetônico. Cetônico é toda vez que eu tenho nosso C-O no meio da nossa cadeia. Tá? O principal representante é a cetona do grupo, mas eu vou ter outros. Ó, a cetacetônica, eu tenho grupo cetona aqui. Já hidroxibutirato, eu não vou ter o grupamento cetônico, mas eu tenho uma possibilidade aqui de transformar de um para o outro. Tá? Quando que eu vou ter a formação de corpos cetônicos no nosso organismo? Tá? Quando eu vou ter excesso de ácidos graxos. Tá? Tem excesso de ácido graxo no nosso fígado, consequentemente eu vou ter a produção desses corpos cetônicos, tá? Então, quando a acetil-CoA ele chega nesse limite do nosso fígado, as nossas mitocôndrias do fígado vai formar esses corpos cetônicos aqui, essas 3 substâncias principalmente. E qual que é a função desses corpos cetônicos, tá? Fonte de energia para tecidos periféricos, então ele manda para a produção energética, a gente vai ver depois o porquê. São solúveis em água, então é muito fácil eu conseguir o transporte dessa substância, tá? É usado em tecidos fora do fígado, fora da parte hepática, tá? Inclusive no cérebro a gente pode utilizar. E quando a gente está em jejum muito prolongado, tá? Então, por exemplo, ficou lá à noite, ou aquelas questões que o povo usa hoje em dia, aqueles jejuns intermitentes, a nossa energia é produzida muito pelos corpos cetônicos, tá? Dentro desses 3 corpos cetônicos aqui que a gente viu, a única que não vai produzir energia é a nossa acetona. Isso porque ela é muito volátil, tá? Uma vez que ela é volátil, ela vai ser eliminada na respiração. Então, uma das formas da gente ver, já repararam que pessoas que estão muito tempo em jejum, elas começam a ter um hálito diferente, tá? Que é o que a gente chama de hálito cetônico. Ele tem uma característica da presença desse grupamento de cetona ali dentro, e vem disso, porque nosso corpo vai produzir essa cetona para produzir energia. Então, vamos lá. Vimos lá tanto a parte de aminoácidos, ácidos graxos e a glicose, formando acetil-CoA. Uma vez que saiu esse acetil-CoA, sai o CoA, pode ser formado o acetil, tá? Para que no final aqui eu tenha a formação do nosso grupamento cetona, tá? Então ele vem, aqui tem um outro esquema, esse aqui esquema é um pouquinho melhor, tá? Nossas gorduras formou o nosso acetil-CoA pela beta-oxidação, tá? Esse acetil-CoA, ele vai poder formar, então, os nossos grupamentos cetônicos, tá? Esses grupamentos cetônicos que vão para a parte periférica para dar energia quando a gente está muito tempo em jejum, então diminuiu a quantidade de açúcar no sangue, então para dar energia a gente usa esses corpos cetônicos, tá? E aí a gente consegue, a partir do ciclo de ácido cítrico, fazer o inverso e produzir também a nossa glicólise, tá?
Então, a gente usa muitos corpos cetônicos nos tecidos periféricos. Então, o nosso fígado vai produzir baixos níveis de corpos cetônicos normalmente, quando a gente está comendo com constância aí. Porém, em jejum prolongado, a gente aumenta essa produção de corpos cetônicos, fazendo com que a gente consiga mandar energia para todos os tecidos, tá? Aí a gente tem a questão energética. Por exemplo, uma cetocetona, ele consegue produzir 33 mols de ATP. E é 3-hidroxibutirato, 21 mols de ATP. Então, é uma quantidade muito boa de energia, tá? O fígado, por si só, ele não vai conseguir obter energia desses corpos cetônicos, porque ele não tem a enzima para converter, tá? Essa enzima é o que a gente chama de cetólise, tá? Lise é quebra dos corpos cetônicos. Então, quando a gente tem esses corpos cetônicos, principalmente em jejum, quando tem pessoas com diabetes, dietas ricas em gorduras, problemas, ou pobres em glicídios, desculpa, cetose do gado em lactação e assim por diante, em ovelhas. Então, isso não é algo único da gente, tá? A única questão que a gente tem que tomar cuidado é que eu vou ter na perda de H+, tá? Uma vez que eu vou ter a perca de H+, eu vou diminuir o pH do corpo e eu vou ter a nossa cetocitose. Então, nossas etapas que eu vou ter no nossa gordurinha em nosso tecido adiposo, tá? Triacilglicerol, aquela gordurinha que todo mundo quer tirar, ele pode formar os nossos ácidos graxos. Isso é feito por hormônios, tá? Uma vez que esses ácidos graxos caem no sistema sanguíneo, eles podem fazer de novo a esterificação e formar triacilgliceróis, se eu vou ter em excesso, mas esses ácidos graxos vão se transformar em acetil-CoA, tá? Desse acetil-CoA, ou ele pode ir para o ciclo de Krebs, mas esse ciclo de Krebs é às vezes lento, tá? Mas se não, ele vai formar os nossos corpos cetônicos, tá? Onde ele consegue mandar energia para toda a periferia do nosso corpo. Essa rota aqui, normalmente, ela está relacionada sempre a um jejum ou alguma disfunção de excesso de gordura no organismo, tá? Então, a gente finaliza aqui a parte de lipídio, que a gente precisa lembrar de como é absorvido e como a gente ingere toda a quebra dos nossos lipídios, a nossa parte de absorção e metabolismo. O glicerol entra ali na rota para formar o piruvato, os nossos ácidos graxos se quebram formando moléculas de acetil-CoA. Para cada 2 carbonos, uma molécula de acetil-CoA é formada. E é por isso que eu também tenho sempre uma quantidade par de carbonos nos nossos ácidos graxos, senão eu não conseguiria formar tudo em acetil-CoA. Depois eu vou ter a relação aos nossos corpos cetônicos. Esses corpos cetônicos, então, sempre vem a partir... Sempre vem a partir do nosso acetil-CoA e ela sempre vai estar relacionada com o nosso jejum prolongado, tá? Finalizamos lipídios, vamos ver a parte de vitaminas, que é simples. Vitaminas, que é a última seção da última unidade do livro, tá? E aí a gente finaliza todo o nosso conteúdo. Então, vamos lá.
por que a gente chama de vitaminas, tá? Da onde veio esse nome, tá? Só por curiosidade. Foi quando um pesquisador, ele estava estudando a doença do beriberi, tá? E descobriu que quando a gente utilizava tiamina em pequenas quantidades, a pessoa não tinha essa doença, tá? Conseguia evitar essa doença. E a tiamina é uma amina, tá? Lembra lá o que é uma amina? É um grupamento nitrogênio entre os carbonos, tá? E aí, a partir desse grupamento amina, é o que ele chamou de amina vital e invertido é vitamina, tá? Então, veio daí o nome. Então, como quase todo composto orgânico, ele é formado de carbono, hidrogênio e oxigênio. Aquela primeira tinha nitrogênio, mas nem todas terão, tá? A gente precisa da ingestão dessas vitaminas, porque o nosso organismo não consegue produzir. Eu tenho duas diferenças de vitamina: as vitaminas lipossolúveis e as hidrossolúveis. Até o momento, eu acho que vocês já conseguem só bater o nome e entender. Então, são as solúveis na parte lipídica do nosso corpo e as vitaminas solúveis na parte hidro, que é na parte aquosa do nosso organismo. Tá? As vitaminas, então, elas estão relacionadas com as nossas reações enzimáticas, tá? Então, a falta dessas vitaminas vão causar problemas nessas enzimas, consequentemente, o nosso metabolismo pode alterar. Essas são as principais vitaminas que nós temos, tá? As lipossolúveis são somente 4 principais, que é a vitamina A, vitamina E, a vitamina D e a vitamina K, tá? Já as hidrossolúveis tem uma quantidade maior, que é todo o nosso complexo B, mais a nossa vitamina C, tá? Então, são os dois que a gente tem. Temos aqui as quantidades recomendadas diárias. A gente vê que são sempre quantidades muito pequenas. Estão todas aqui na ordem de miligramas. E a maioria dessas vitaminas, gente, não adianta eu tomar muito num dia e depois não ter no outro. Eu preciso de uma ingestão controlada, tá? Vamos lá para a especificação entre as lipo e as hidrossolúveis. Depois eu vou especificar cada uma delas, tá? Por mais que essas lipossolúveis venham de lipídios, aqui a gente pode pensar que elas são energéticas, elas não possuem valor energético. Então, a gente não consegue quebrar ela para produzir energia, tá? Então, a gente não consegue produzir essas vitaminas. Como eu falei, a gente tem que ingerir sempre elas, de preferência, de forma natural, em alimentos e não em suplementos, tá? Como elas são lipossolúveis, elas vão ser absorvidas junto com as gorduras, tá? Então, é o mesmo processo. Então, eu vou ter os nossos sais biliares que vão digerir e vão passar pelo sistema linfático. A vitamina D e a E, elas vão correr junto com as nossas lipoproteínas, que era lá o que a gente já tinha visto quando a gente falou de lipídios também, tá? Armazenamento, como eu falei, as lipossolúveis são 4, né? A vitamina A, ela pode ser armazenada no fígado. A D e a E, a gente consegue absorver um pouco e manter ela no tecido adiposo e muscular. Já a vitamina K, a gente não armazena ela, tá? Então, eu tenho que ingerir ela constantemente. Eu não consigo poder tomar mega doses, tá? Porque senão elas vão ser tóxicas pelo organismo. E elas serão eliminadas, tanto pelas fezes quanto pela urina, tá? Então, não adianta lá, de repente, eu vou falar, eu vou comer um monte de coisas com vitamina K hoje, depois eu vou passar a semana sem. Não adianta.
tem que ser um pouquinho por dia, porque, por exemplo, eu não consigo armazenar, usou, ela vai sair todo o nosso excesso. Já as hidrossolúveis, então, como eu falei, elas são solúveis em água, tá? As do complexo B, a gente, por muito tempo, pensou-se que era só um tipo de vitamina, todas essas Bs aqui, isso porque elas são encontradas sempre no mesmo tipo de alimento. Hoje a gente sabe que são pelo menos 8 tipos de vitamina B, tá? B1, B2, B6, B3, B8, B12, B9 e a B5, tá? A deficiência da gente ingerir a vitamina B vai causar deficiência das outras, tá? A vitamina C, normalmente a gente ingere bastante, mesmo sem saber, uma vez que ela é utilizada muito como conservante e sem ser considerado um conservante pela legislação por ser natural, tá? Então, se a gente pegar, por exemplo, um suco de caixinha lá, tá? Eu pego, por exemplo, um suco de uma fruta que normalmente não tem a vitamina C, ou a quantidade de vitamina C dela seja baixo. Porém, se eu olhar o rótulo dessa substância, vocês vão ver que a quantidade de vitamina C ali nas informações nutricionais é enorme, tá? Isso porque é acrescentado vitamina C como conservante, porém, como é um nutriente, ele não entra no rótulo como conservante, tá? Porém, essa vitamina C que é adicionada a esse ácido ascórbico é sempre produzido em laboratório, não é natural, tá? Como eu falei, a maioria dessas fontes, dessas vitaminas, são os alimentos, tá? Porém, a gente encontra em farmácias esses suplementos vitamínicos. Tome muito cuidado ao utilizar esses suplementos vitamínicos sem necessidade, tá? Por mais que seja algo que a gente consegue comprar na farmácia, sem prescrição, de forma direta, fica ali no balcão, gente. Se vocês não tiverem com deficiência dessas vitaminas e não for uma prescrição médica, vocês só vão normalmente forçar o fígado a eliminar elas e aí podem causar outros problemas, tá? Então tome muito cuidado do tipo, eu acho que eu tô com diminuição de vitamina C, vou passar ali na farmácia, comprar uma pastilha. Não é assim que funciona, simplesmente, tá? Senão vocês simplesmente vão forçar o sistema de eliminação, principalmente o fígado, né? E aí pode ter problemas posteriormente, a longo prazo, tá? As vitaminas, elas são muito suscetíveis ao meio externo, então, tanto ao calor quanto ao oxigênio, a gente pode reagir com essas vitaminas. Então, tem que tomar muito cuidado com o armazenamento, tá? E para a gente, nesses alimentos, ter a maior quantidade de vitamina possível, a tendência é utilizar eles crus ou cozidos por pouco tempo a baixas temperaturas. Por isso que se diz que quando a gente cozinha um alimento no vapor, ele é muito mais saudável, por exemplo, do que a gente cozinhar ele na água. Ou, quem sabe, ainda fritar. E quando a gente cozinha na água ou a gente frita, a gente tem uma temperatura maior. Então, a tendência de degradar essas vitaminas é muito grande, em comparação do que eu comer com eles crus ou a baixa temperatura. Então, aqui tem um esqueminha de todas as nossas vitaminas, onde a gente atua basicamente, mas eu vou falar um pouquinho de cada uma, tá? Essa parte aqui de vitaminas agora é muito decoreba, tá? Então, uma parte que eu particularmente acho desnecessária, porque tudo que a gente decora, a gente esquece posteriormente, tá? Tudo que a gente aprende, que a gente entende, a gente leva pro resto da vida.
Então, é algo que eu particularmente acho desnecessário, mas faz parte, tá? Vou falar, mas não se preocupem com essa decoreba aqui que eu acho ridículo. Então, temos aqui a nossa vitamina A. Para que a gente usa a vitamina A no nosso corpo? Tá? Para o nosso crescimento e para funcionamentos, né? Olhos, nariz, bocas e ouvidos e dos pulmões. Então, ele atua em várias regiões. Quando eu tenho deficiência de vitamina A, tá? Então, o que acontece? A conhecida cegueira noturna. Gente. Tá? Que é quando a gente não vai enxergar, tem problema de visão, olhos secos em crianças e até a nossa cegueira total. Então, a gente tem que controlar essa vitamina A, tá? Aonde a gente encontra essa vitamina A para consumir, tá? Em vegetais, principalmente amarelos. Então, cenoura, abóbora, batata doce e o milho, tá? Além de frutas como pêssego, nectarina, gema de ovo, manteiga e fígado, tá? Então, a falta da vitamina A que vai causar essa nossa deficiência, nossa cegueira noturna, tá? Então, problemas de forma geral com nossos olhos. Alteração da córnea e da conjuntivite. Pode ocasionar também problemas de pele, cabelos secos, quebradiços e até a dor de cabeça, que é a nossa cefaleia, tá? Excessos de vitamina A. Então, quando eu tenho excesso também, eu vou ter problemas, tá? Porque ele é tóxico e pode causar a hematomegalia e alopécias. Então, cai o cabelo, tá? Tem problemas capilares. Então, como eu disse, sempre o nosso controle. Consumir pelos alimentos ainda é a melhor opção que a gente tem, tá bom? Nossa vitamina D, tá? Vitamina D é extremamente importante porque ele vai estar relacionado com o metabolismo de cálcio e fósforo, tá? Então, quando eu penso em cálcio e fósforo, eu tô falando que mantém ossos e dentes em bons estados, prevenindo o raquitismo. Vou falar depois de raquitismo lá na frente. Mas todo mundo já ouviu falar que eu tenho que tomar um solzinho. Ou principalmente em idosos, tem que levar o idoso para tomar sol, tá? Isso porque o sol ele é fonte da vitamina D, tá? Uma das principais fontes que a gente tem de vitamina D, além do óleo de fígado de bacalhau, que é horrível, gema de ovo, o fígado e os nossos raios solares, porque é eles que vão criar precursores dessa vitamina D. E como eu disse, não adianta em excessos, tá? Não adianta eu falar, eu vou lá na praia hoje tomar sol o dia inteiro, o resto da semana a gente não precisa tomar mais sol. Não é assim. Na verdade, a gente precisaria de 15, 20 minutos de sol todo dia para fixar essa vitamina D. Só que, gente, para isso eu tenho que ser um sol que não seja muito forte, principalmente o sol da manhã, né, o comecinho da manhã, para que tenha influência. A parte que pegar sol, eu não posso estar de roupa, eu não posso estar com protetor solar. O protetor solar vai impedir esses raios de produzir essa vitamina D. Não pode ter o vidro, que o vidro vai diminuir esse comprimento de onda. Então, seria, levantou e lá tomar um solzinho para continuar, tá? É extremamente importante. A gente sabe que na vida corre-corre aqui a gente não tem esse tempo, muitas vezes, mas seria muito importante.
Tanto que a gente está vivendo uma fase onde a maioria das pessoas tem deficiência de vitamina D. Que a gente fica o tempo todo trancada dentro de uma sala sem pegar a luz direta. E o que vai causar essa deficiência? Problemas nos dentes, ossos fracos, e vai contribuir para que na frente a gente tenha artrite ou raquitismo em criança, tá? Então, aqui tá os nossos problemas. Então, a deficiência, como eu falei, ossos flexíveis e maleáveis, tá? Em crianças, vão ter o raquitismo, que é problemas ósseos, e em adulto, que a gente chama de osteomalácio, tá? Que também é esse problema ósseo. Como eu falei, eu tenho ali a relação de cálcio e fósforo. Só que se eu tiver excesso dessa vitamina C, extremamente tóxica, causando anorexia, náuseas, vômitos, cefaleia e até a nossa depressão. Então, a gente, como eu disse, já desde sempre tem que tomar cuidado para ter um equilíbrio. Nossa vitamina E, tá? Nossa vitamina E, onde normalmente eu encontro ela no óleo de gergelim de trigo, mais as realidades que a gente tem, né? Carnes magras, laticínio, alface e o nosso óleo de amendoim, tá? O que ele vai causar essa nossa vitamina E? Ele está relacionado com a nossa fertilidade. Para grávidas, ela vai prevenir o aborto, tá? E vai atuar no sistema nervoso involuntário, atuando também no muscular e nos músculos involuntários. Quando eu tenho a deficiência de vitamina E, o que vai causar? A esterilidade e até o nosso aborto, tá? Lembrando que então é muito comum essa vitamina E ser consumida para pessoas que querem engravidar e ter filhos, tá bom? A vitamina K, como eu falei, a vitamina K a gente não consegue armazenar, tá? E ela está relacionada com a coagulação sanguínea e com hemorragias. Então, a deficiência vai causar essas nossas hemorragias. Temos que consumir sempre, porque a gente não consegue armazenar. Então, eu encontro ela em vegetais verdes, tomates e nas nossas castanhas. Então, uma pequena quantidade por dia, mas sempre. Tá? Vemos aqui, começamos a ver agora as nossas vitaminas do complexo B, tá? E aí a gente vai ver praticamente as principais aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos ver as 8 vitaminas B estão aqui. Não lembrava se eram todas. Então, a primeira que nós vamos ter é a vitamina do tipo B1. Tá? Essa vitamina B1, ela está relacionada com a oxidação dos carboidratos. Então, a quebra de todos esses carboidratos. Com isso, ele vai estimular o apetite da pessoa e mantém o tônus muscular e o funcionamento do sistema nervoso. Uma vez que a gente consuma vitamina B1, eu vou prevenir a doença de beriberi, tá? O que acontece quando eu não quando eu tenho essa deficiência de essa beriberi, tá? Essa deficiência de B1 aqui. Eu vou ter a perda do apetite, a fadiga muscular, nervosismo e principalmente a beriberi, tá? Contra essa vitamina B1, cereais de forma integrais e pães, então sempre utilizar de preferência. Eu tenho
os pães integrais, ele vai ter uma quantidade de vitaminas muito maior, tá? Feijão, fígado, carne de porco, ovos, os fermentos que tem no próprio pão e os vegetais folhosos. A gente vê que o ovo, gente, ele tem uma quantidade de vitaminas muito grande, tá? E aqui a gente tem essa doença de beriberi, onde a pessoa vai perdendo os tônus musculares, tá? Causando paralisia, a fragilidade dos membros e pode chegar até a morte. Vitamina do tipo B2, tá? Como tá aqui, normalmente eu encontro ela em vegetais folhosos, couve, espinafre, de preferência os mais escuros, em carnes magras, ovos, fermento, fígado e leite. Vocês vão ver aqui as vitaminas B normalmente são encontradas sempre nos mesmos tipos de alimentos, tá? E para que a gente precisa da vitamina B2, tá? Oxidação dos alimentos no nosso organismo, respiração celular, então o ciclo de Krebs normalmente, tonalidade da pele e atuação na coordenação motora. Deficiência de B2 vai causar o quê? Ruptura na mucosa da boca, dos lábios, da língua e da bochecha, fica tudo seco. Então, aqui, a deficiência, então eu vou ter essa dermatite, tanto na boca, na língua e nos ângulos da boca. Isso é porque eu tenho falta de vitamina. Vitamina do tipo B3, tá? Está relacionado com o tônus, tanto nervoso e muscular, e um bom sistema digestório, tá? E vai ter a prevenção da pelágra. Vou falar um pouco mais dela na seguinte, tá? Falta de vitamina B. Eu vou ter a inércia e a falta de energia, o nervosismo extremo, distúrbios digestivos e a nossa pelágra, tá? Aonde a gente encontra isso? Nas levedas, cervejas, carnes magras, ovos, fígados e leite. Então, semelhante que a gente já tinha visto. Então, o que causa a deficiência dessa vitamina B3? Que é essa pelágra, que é o que a gente chama de pele áspera aqui, tá? Essa pelágra ela vai ter 3 características principais: a dermatite, a diarreia e a demência, tá? Ele está muito relacionado também ao alcoolismo do tipo crônico. Vitamina B5, tá? Falta de vitamina B5 vai relacionar com a nossa anemia, fadiga e dormência dos membros, tá? Isso porque a vitamina B5, ela faz parte da coenzima A. Se eu tenho problema na formação da coenzima A, eu vou ter dificuldade nos processos energéticos. Por isso, essa e dormência dos membros. Eu encontro ela principalmente em carnes, leites, derivados, verduras e cereais integrais. Vitamina do tipo B6, tá? Vai fazer a oxidação dos alimentos e também mantém a pele saudável, tá? Uma vez que eu diminuo esse consumo da vitamina B6, eu vou ter doenças de pele, distúrbios nervosos, inércia e extrema apatia. Essas questões aqui estão muito relacionadas a essa diminuição da oxidação dos alimentos. Uma vez que eu não oxidar os alimentos, eu não vou ter energia. E a gente encontra ela principalmente na cerveja, nos cereais integrais, no fígado, nas carnes magras e no leite. Vitamina B8 atua como coenzima nos processos energéticos,
celulares, na síntese dos ácidos graxos e das masas nitrogenadas púricas. Então, são vários sistemas muito importantes, sendo na produção energética, os ácidos graxos, a produção deles que a gente precisa, masas nitrogenadas púricas, está relacionado com a formação de DNA e RNA. Uma vez que eu tenho essa deficiência dele, vai atuar tanto na nossa pele, quanto no nosso sistema nervoso e muscular. A gente encontra em carnes, legumes, verduras e bactérias da flora intestinal. A nossa vitamina B9, tá? Está relacionada também com as bases nitrogenadas e também, então, com relação a bases nitrogenadas, síntese DNA e multiplicação celular. Então, uma vitamina que, se eu não tomar, eu vou ter essa questão de DNA, consequentemente, eu vou ter problemas de anemia, esterilidade masculina, predisposição e má formação do feto na gravidez, tá? Que é o que a gente conhece também como espinha bífida. Então, é muito ingerida, principalmente para grávidas, é muito controlado. A gente encontra onde? Vegetais verdes, frutas, cereais integrais e as próprias bactérias intestinais, tá? Tá ali que eu tenho a anemia, tá? Aonde eu tenho a diferença na medula, certo? Nessa anemia bífida aqui. Então, eu tenho entre a diferença aqui, ó, entre uma normal e uma medula megaloblástica, tá? E aí vai causar os nossos defeitos no organismo. A última vitamina do tipo B, tá? Que é a vitamina B12, que ele encontra no mesmo esquemas carnes, ovos, leites e derivados, tá? Ela está relacionada com a manutenção das nossas hemácias e a síntese dos nossos nucleotídeos. A falta dela vai causar anemia e os nossos distúrbios nervosos. A última vitamina que nós temos é a nossa vitamina do tipo C. A gente fala-se muito dela, da nossa vitamina C, tão conhecida, né? Que eu vou tomar uma vitamina C para não ficar com gripe. Não é bem assim que funciona, né? Não vai ser uma vitamina que vai proibir você pegar uma gripe. Você vai aumentar o seu sistema imune, mas não vai ser ela que vai prevenir que você não pegue uma gripe, né? Diferente. Então, a nossa vitamina C aqui, ela vai estar com relação aos nossos vasos sanguíneos e a nossa saúde dos dentes, uma vez que essa saúde dos dentes está relacionada com o escorbuto, tá? Que eu vou falar um pouco mais aqui para frente. Então, quando a gente tem deficiência de vitamina C, inércia e fadiga em adultos, insônia e nervosismo em criança, sangramento na gengiva, dores nas juntas e dentes alterados. Essa última parte aqui está relacionado com o nosso escorbuto, né? E aonde a gente encontra essa vitamina C, tá? Nas frutas cítricas, que é o mais conhecido, limão, lima, laranja. Posso encontrar também em tomate, couve, repolho, vegetais, pimentão, acerola e assim por diante, tá? Como eu falei, vitamina C a gente acaba consumindo muito ela na forma de conservantes sem saber também, tá? Então, aqui a falta da nossa vitamina do tipo C. Ela está relacionada com o escorbuto, que é esse problema dentário. Aqui eu tenho uma imagem saudável e aqui eu tenho uma imagem com escorbuto, onde eu vou ter gengivas doloridas,
dentes frouxos e de difícil cicatrização, tá? Isso devido à deficiência de vitamina C. Não é um relato específico dessa toxicidade, quando a gente excede a quantidade de vitamina C necessário, porém a gente tem a formação dos nossos cálculos renais. Então, como eu falei para vocês antes, gente, se vocês não têm necessidade, não fiquem tomando vitamina a rodo, tá? Só porque tá lá bonitinho na farmácia ou porque é modinha tomar tal tipo de vitamina. Pode ser que tenha a formação dos nossos cálculos renais e depois para quebrar a pedra. Quem já passou por isso sabe a dificuldade que é. Vimos todas as nossas vitaminas. Vocês viram que vitamina é muito decoreba. É algo que eu não acho nem um pouco necessário. A gente tem que saber que existe e tudo mais. Mas é decoreba. E eu acho que decoreba não leva a muita coisa. Quem já olhou no AVA, viu que eu deixei um trabalho lá já. Na verdade, eu deixei 2 coisas. O trabalho tem 17 questões. Não é nada muito complexo. Tudo tirado dos nossos slides. E dessa vez eu vou dar 2 semanas para vocês fazerem, tá? Então vai ter um tempo um pouco maior para ser feito esse trabalho. Quem quiser enviar antes, pode enviar. Mas até o dia 19, às 8 horas da manhã, vocês devem me enviar esse trabalho como vocês têm feito. Como eu disse, a gente vai começar a ver as nossas práticas. Deixa eu entrar aqui no AVA. As nossas práticas. Quem já deu uma olhada mais no AVA, viu que tem a opção ali de aulas práticas. Infelizmente, a gente não está permitido voltar todos a ter práticas na universidade. Na universidade estão só votando aquelas práticas específicas, aonde não tem como estar gravadas, tá? Eles não tinham material gravados, aí está voltando na universidade. Como bioquímica é uma matéria básica, essa matéria a gente já tem essas aulas gravadas, tá? Então a gente vai utilizar essas aulas práticas. E outras, como é uma disciplina básica, tudo isso que vocês vão acabar utilizando em outras disciplinas e acabar indo mais para o laboratório. Ó, aumentaram bem ainda a quantidade de material aqui. Eu tenho aqui 4 vídeos e 4 conteúdo web para a gente fazer. O que eu planejei para a gente, tá? Como hoje eu não sabia exatamente quanto tempo a gente ia terminar nossa aula, eu planejei um vídeo só, tá? As próximas 2 aulas, que é o dia 12 e o dia 19, eu vou fazer com vocês pelo menos um conteúdo web, ou 2, e um vídeo, tá? Então, por exemplo, semana que vem eu posso fazer os 2 conteúdos web e o vídeo 2. Na outra semana eu deixo o conteúdo web 3 e o vídeo 3 e 4. Na outra eu deixo só o conteúdo web 4, mais a revisão que eu quero fazer com vocês, tá? Então, eu tenho essas questões aqui para a gente organizar. Hoje, então, como eu não sabia exatamente quanto tempo de aula eu ia gastar e tudo mais, eu quero que vocês acessem lá o AVA. Então, aqui aula prática. Deixa eu voltar aqui, ó. Aqui tem todos os slides que foram usados. Então, os slides da aula prática 1. Os slides que foram usados para a gravação do vídeo está aqui. Mas eu, sinceramente, não acho necessário olhar eles. Vai-se direto para o vídeo. Abriu aqui, ó, tem os 4 vídeos. E é só dar o play que ele vai passar o vídeo. E aí assistir, sim, só que eu preciso que vocês assistirem, tá? Para isso, eu criei 2 questões. Então, a Ana Paula vai acompanhar vocês nessa parte prática, tá?
E aí ela explica até bem e tudo mais. E aí eu preparei e já deixei lá no portal para vocês essas duas questões aqui. As duas questões estão no vídeo, tá? Então, ela fala dos conceitos de ácidos e bases, tanto de Arrhenius, Bronsted e Lewis, ela fala, tem no material ali dela. E na questão 2 é com relação ao pH. Então, ela prepara 7 tubos diferentes, com pH diferente, e vai dar cores diferentes. E depois ela coloca produtos comuns no nosso dia a dia, e aí a cor que der, e ela comenta qual que é o pH obtido. Só tem isso para ser feito. Então, eu vou liberar vocês já, são 9h30, vocês vão sair daqui da aula, acessar o AVA e fazer essa atividade, tá? Essas duas questões aqui já estão lá no AVA, que eu já postei para vocês ontem. Ó, deixa eu achar aqui. Eu acho que aqui. Não lembro mais em qual atividade que tá. Aqui, ó, relatório prática para 12/11. Então, vocês vão ter que entregar essas duas questões para mim até na quinta-feira que vem. E o trabalho ficou daqui 2 semanas. Tá? E aí, dia 12, a gente vai fazer mais práticas e assim por diante. Tá ok? A gente precisa dessas aulas práticas, faz parte do nosso conteúdo. Tá? E, infelizmente, a gente não pode na instituição fazer ainda, mas se tudo der certo, para o ano que vem a gente volta presencialmente, totalmente feliz, tá? Qualquer dúvida que você tiver na hora de ver o vídeo, na hora de resolver as questões, podem me mandar um WhatsApp ali sem problema nenhum, que eu estou sempre à disposição. Aproveitando também que eles vão ser um pouquinho mais cedo, todo mundo já fez o avaliar? Gente, a gente precisa muito que vocês façam esse avaliar. É só entrar no portal de vocês, já tem lá o banner com o avaliar, dá 5 minutinhos. O vídeo aqui da aula tem 50 minutos, mais 5 aí do avaliar, ainda vocês acabam o período de aula bem mais cedo do que o normal, tá? Então, aproveita esse tempo para fazer avaliar, assistir já a aula prática aqui e resolver, facilita para não deixar acumular, e se já dá tempo, já começa o trabalhinho, tá? Esses relatórios de aula prática a gente vai fazer juntos aqui, vocês vão fazendo e vamos entregar, ao todo vão valer os outros 500 pontos, tá? A gente tem 1.500 pontos de atividade formativa nesse semestre, então são 500 pontos de cada trabalho, 500 pontos o trabalho 3, 500 pontos do trabalho 4 e mais 500 pontos das práticas aqui, então, desses relatórios que vocês vão fazendo dos vídeos. Tranquilo? Alguma dúvida mais, gente? Não, professora. Então, hoje vocês vão dispensados do meu falatório um pouco mais cedo e vão lá para o AVA acessar o vídeo e já vão fazer. Beijo, gente. Bom dia, bom final de semana. Até quinta-feira que vem. E qualquer coisa, vocês me mandam um WhatsApp com dúvidas. Pode deixar. Boa semana também. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Até mais. Tchau, professora. Bom final de semana. Para você também. Tchau, tchau.